Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast Espiritualidade Secular. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o caso. Começar por falar aqui sobre a taurina. Francisco, o que é que tem acontecido? Pois é, a taurina é um suplemento e foi um episódio que nós fizemos há um tempo, porque houve um estudo em 2023 que demonstrou que a taurina no corpo dos animais decaía conforme a idade. Ou seja, sugeria-se nesse estudo que a taurina era um marcador para o envelhecimento, que sabendo o nível de taurina dentro do corpo de um certo indivíduo, poderíamos saber mais ou menos que idade é que tem. Neste momento não existe nada que nos permita fazer isso, portanto seria uma descoberta verdadeiramente revolucionária se isso fosse verdade. Além disso, viram que a taurina estava envolvida em muitos processos biológicos que têm a ver com a manutenção do estado funcional das células e inclusive das mitocôndrias e de mesma manutenção do DNA. Portanto, a taurina seria um forte candidato para uma molécula de anti-envelhecimento, ou marcador de envelhecimento, ou um bocadinho as duas, ou simplesmente de preservação. E esse estudo foi um estudo realmente feito em muitos organismos diferentes, com muitos modelos diferentes, com várias tecnologias utilizadas para averiguar estas questões e publicado numa revista de alto gabarito mesmo, numa das top 3 nas melhores revistas do mundo. Entretanto, a comunidade científica teve tempo para reagir. E o que é que aconteceu, João? Sim, saiu agora um paper de 2025 chamado Is Taurine an Aging Biomarker, que identificou alguns problemas na literatura. Ou seja, um deles é que afinal as concentrações de taurina aparentemente não têm uma diminuição com o envelhecer do organismo. Neste caso estamos a falar de humanos, primatas não humanos e nos ratos. Ou seja, a hipótese central que era a concentração de taurina vai diminuindo à medida que o organismo vai envelhecendo e por isso, se calhar, pode ser um biomarcador útil para o envelhecimento, parece não se concretizar. A outra Exato. vertente aqui, E desta vez, né, porque depois é sempre, então, mas são dois estudos científicos, quem é que tem razão? Uns dizem que sim, uns dizem que não, como é que nós sabemos em quem é que vamos confiar, não é? Há aqui exato. uma particularidade muito importante neste estudo de 2025, não é? Sim, uma delas é que identificaram corretamente, com muita da literatura que identificava esta suposta diminuição na concentração de taurina ao longo do tempo, eram estudos transversais, ou seja, que apenas medem cada indivíduo um ponto temporal, ou seja, não é um estudo longitudinal onde nós de facto vemos Onde há o e vemos a acompanhamento. progressão ao longo do tempo. Portanto, num estudo transversal nós não conseguimos inferir causalidade e, portanto, isto diminui um bocado a validade e legitimidade de resultados passados. Portanto, Sim, isso é quer dizer, um dos fatores causalidade, importantes. certo, a causalidade, nenhum dos estudos consegue, nem este Certo. 2025. O que eles fazem, como o João está a dizer, é seguir mais tempo, mais indivíduos e tentar ver se esta correlação entre a concentração de taurina e a idade realmente se mantém. E para fazer um estudo de correlação, a melhor coisa que se pode fazer é ter uma amostra muito grande. E foi o que este estudo tinha em cada um destes organismos que o João referiu, tanto no rato como nos primatas não humanos e nos humanos. Eles viram que estas correlações não eram fortes, ou seja, havia indivíduos que envelheciam e ainda tinham muita taurina, havia indivíduos que não envelheciam e tinham pouca taurina, ou não eram, não envelheciam, todos os indivíduos envelhecem, mas eram jovens e tinham pouca taurina, digamos assim. Outros que já seriam com mais idade e que mantinham a alta taurina, e portanto esta relação entre taurina e idade, okay, sobre várias condições, ao longo de vários indivíduos e de vários estados de saúde também, não aguenta o escrutínio. Exatamente. E algo que este estudo identificou é que precisamente as diferenças entre os indivíduos tinham muito mais poder correlacional ahm, para explicar as diferenças nas concentrações de taurina do que propriamente o envelhecimento como fator, ou seja, a idade. Exatamente. Portanto, e aqui também, se calhar nós podemos voltar um pouco atrás e abordar quais é que eram os mecanismos biológicos que sustentavam esta ideia da suplementação taurina ser benéfica para aumentar a nossa longevidade.
Sim, eles pronto, tinham algumas indicações de que havia mecanismos de reparação de DNA, principalmente. A taurina, enquanto aminoácido semi-essencial, ou seja, não é um aminoácido essencial, o corpo consegue produzir taurina, mas depois, conforme a quantidade de taurina que há, não poderia estar envolvida em tudo, e portanto gastar-se-ia ou na preservação do DNA ou noutros processos metabólicos que tinha a ver com a energia nas mitocôndrias, não era? Exato, E seriam, em princípio, estes dois processos os fundamentais, se me estou a recordar corretamente. exato. A parte interessante da taurina é que por vezes é usada como suplementação para pacientes com leucemia que estão a fazer quimioterapia e a taurina é utilizada como um suplemento. Mas aí há estudos que indicam que isso não é muito boa ideia. Exato, sim, porque pode afetar precisamente, pode aumentar o crescimento de tumores também, Exatamente, por um lado, exatamente, e pode também diminuir o efeito terapêutico da quimioterapia. E isto saiu também exatamente. agora num paper recente de 2025. Se calhar podemos abordar Sim. aqui um pouco Sim, esse vertente. exatamente. Essa vertente, ok, é muito mais específica, é em pacientes com taurino, com Certo. taurina, com leucemia, não é? Percebeu-se que as células cancerígenas também aumentavam o metabolismo da taurina, ou seja, aumentavam o transporte de taurina dentro das células. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o cancro, para crescer, tem que se multiplicar, tal como um organismo saudável. E, portanto, a taurina está envolvida na multiplicação e na manutenção da estrutura como ela está. Se for uma estrutura maligna, para a estrutura maligna se manter maligna, se calhar também usa taurina. Okay? Portanto, sim, foi demonstrado que não deve ser utilizada a suplementação de taurina em casos de leucemia, mas isto não nos diz nada sobre o papel da taurina no organismo saudável, nem sobre a suplementação no organismo saudável. Okay? Portanto, é Certo. importante fazer aqui esta distinção. É que nós agora, com esta literatura que tem emergido, não é? A taurina essencialmente começou a ficar conhecida como um suplemento para a longevidade. Uhum. Que ponto de situação é que nós agora podemos fazer? O que é que a suplementação de taurina, em que é que ela pode ser útil? Uh, os estudos mais fortes, não há nada muito forte mesmo, mas os estudos mais fortes falam que há efeitos confiáveis na regulação, por exemplo, da pressão arterial. Okay? Uhum. Portanto, para pessoas que têm pressão arterial alta, a suplementação com taurina pode ser mais uma maneira de ajudar a regular a pressão arterial, e esse acho que é o efeito mais robusto, digamos assim, que está na literatura. Outros menos robustos, mas que talvez sejam interessantes em termos de recuperação pós-exercício, mas aqui acho que também há menos robustez nos estudos. Também da cognição, também algumas indicações que inclusive estavam neste paper de 2023, haviam sugestões muito fortes, especialmente em ruidores, que tudo que era testes cognitivos, os ruidores suplementados com taurina conseguiam ter performances bem melhores nestas tarefas cognitivas. E agora há estudos mais recentes que também apontam que possa haver um ligeiro benefício, mas nada super sólido. E tendo em conta que existem outros suplementos no mercado super sólidos, tanto para a recuperação como para benefícios cognitivos, não é? Como, por exemplo, a creatina, aí é menos claro se realmente a suplementação de taurina possa ser útil ou não. Aí tocaste algo interessante que eu acho que seria bom para a nossa audiência explorar um bocadinho, que é qual é que é a maior dificuldade em nós conseguirmos traduzir os resultados que encontramos em ruidores, por exemplo, e os conseguirmos traduzir para a população humana? O que é que limita aqui a nossa capacidade de podermos dizer, ok, se isto funcionou em ruidores ou não funcionou, porque é que poderá ou não funcionar em humanos também? Eu acho que são 200 milhões de anos de evolução de divergência, mais ou menos, ok? Portanto, somos muito, 200 milhões não é nada, em 4,3 bilhões, não é? Que é o que se calhar a vida tem, não, ou o universo. Não, a vida tem 3, o universo tem 4, será algo assim, portanto, Sim, agora há pessoas que 200 dizem milhões não que é se calhar o muito. universo tem mais. Sim, Pronto, mas a vida, ok? A vida sim, a vida terá sim, por sim. volta de 4 ou 3 Quatro, sim, por aí. bilhões, não é? Portanto, Certo. 200 milhões não é muito. Não, 200 milhões não é nada. muito.
mas é o suficiente para dar a diferença entre um roedor tipo o rato e um ser humano, ok? Uhum. Um, e, e, portanto, é muito pouco por um lado, não é? Porque somos dois mamíferos sociais, ok? Portanto, aí por isso é que o roedor é tão bom modelo para nós, é porque o roedor também é um animal social como nós. A principal característica deles é a socialidade, tal como a nossa. Mas depois há muitas coisas que são diferentes. Portanto, muitas vezes é surpreendente que os efeitos não sejam semelhantes, mais do que o contrário. Quando não funciona muito no roedor, quase seguro que não funcionará no humano. Agora, o contrário é que não é verdade, ok? E também toxicidades e essas coisas todas. Quando é tóxico para um roedor, quase certeza que também é tóxico para um ser humano. Uhum. Ao contrário, é muito mais difícil de aferir efeitos positivos. Ok. Porque há muito mais nuances, não é? Sim. Um teste cognitivo e de memória para um roedor não, é muito difícil comparar com um teste cognitivo e de memória para um primata. Até nem precisa ser humano. Porque aí já são mesmo capacidades muito distintas. Não em qualidade, mas em escala. Não é? O que nós fazemos, eles também fazem, que é lembrar-se de quem é quem e onde é que está a comida. Mas a complexidade dessas memórias é que não tem nada a ver. Exato. E portanto é difícil mais nos lados positivos aferir efeitos. Ok. Não, eu acho que este ponto é interessante porque hoje em dia, muito no mainstream, existem muitas pessoas que mencionam estudos em roedores Uhum. e tentam transmitir como se isso já fosse verdade também para humanos. Portanto, existe muito esta tendência. Porque a maior parte das vezes é verdade, ok? Uhum. Portanto, há de facto uma grande transferência, mas Certo. nada substitui um ensaio clínico. Okay? Portanto, Certo. se é para saber se funciona em humanos, que se ensaios clínicos? É experimentar em humanos. Certo. Não, é um passo que não pode ser esquecido nunca, para termos a certeza. Não é? Temos indicação de que as pessoas podem arriscar experimentar nelas próprias, e não é? Isso vai de cada um, mas até ver ensaios clínicos em humanos é que é o standard de se uma coisa funciona ou não no humano. Não é? Ter duas populações de humanos, uma que é sujeita à coisa, ou seja, a intervenção, o protocolo, a substância, e um grupo que não é, que é o chamado grupo de controle, e depois trocar. Okay? Exato. Portanto, há várias maneiras depois de construir estes ensaios clínicos e neste não foi um ensaio clínico, este do estudo de 2025 foi feito pela NIH, foi só analisar, foi observacional também, Sim. mas usou todas estas metodologias de cruzar populações e ver num e noutro e naquele e no outro e ao longo do tempo várias vezes, e por isso é que é tão robusto. Sim, essa é que é a grande vantagem realmente, em comparação com o estudo de 2023, é que este estudo tem um desenho longitudinal. Que seria o ideal, que era ter um grupo de pessoas que usariam um daqueles monitores como a para a glucose, mas que Certo. funcionasse para a taurina, não é? E fazíamos 30 por uma linha essas pessoas, dentro dos limites éticos, claro, e aí saberíamos, não é? Porque há uma questão que em inglês chama-se um confound, não é? Que interfere com as nossas conclusões, é a questão do exercício físico, parece também promover a síntese taurina, e que Certo. também seria um grande indicador no sentido de anti-envelhecimento, Uhum. porque se há alguma coisa que nós sabemos que retarda mesmo o envelhecimento é o exercício físico a vários níveis, antioxidantes, capacidades cognitivas, Saúde probabilidade metabólica. de saúde metabólica, probabilidade de acidentes físicos, não é, de cair, não é? Uma pessoa mais velha que esteja em melhor condição física tem menos probabilidades de cair porque as pernas são mais fortes, as mãos são mais Exato. fortes, por aí fora, ok? E as quedas normalmente são uma grande causa de mortalidade hoje em dia na nossa sociedade. Sim. Porque o quê? A cauda depois impede mais movimento. A pessoa depois de cair já é velhinha, depois não se pode mexer e portanto menos mecanismos de renovação estão ativos. Como Exato. potencialmente seria esta produção de taurina, um mecanismo de manutenção, de renovação das células. Aqui nós, se calhar, podemos começar então a tocar em que práticas ou suplementação, intervenções Uhum. que podem de facto aumentar a longevidade humana. Onde é que achas que começamos aqui, Francisco? Qual é que O é o centro exercício, deste projeto? a única coisa que sabemos que funciona é o exercício físico, mas dá trabalho, Certo? não é? Isso Dá. ninguém quer.
Só Dá. quer não é? Queremos uma pílula, uma injeção, alguma coisa, e ainda estamos longe. Para massa muscular acho que vem uma aí. Agora estou-me a esquecer do nome, mas vem aí, está a ser desenvolvida, que é basicamente o inibidor da miostatina, myostatin. Sim, se follistatin. Sim. Uh, eu agora estou-me a esquecer precisamente como é que funciona, mas não é um Sim, esteroide, sim, ou seja, sim. tem um perfil bastante diferente, mas que permite, É um que eles fazem ganhar mais através, massa muscular é um que facilmente. fazem através de injeção de mRNA. Não sei, Mas pronto, lá está, pois falta ver o perfil de segurança disso ao longo, pois. não é? Portanto, E isso demora tempo a perceber. isso demora tempo e estragos primeiro, não é? Primeiro as Sim. pessoas, com certeza que irão pessoas experimentar sem saber, não é? Como usam, não é? Usam as hormonas, só nunca deixou de usar os esteroides lá por não serem seguros, não é? Claro. E hoje em dia, mesmo esse uso de esteroides para pessoas mais velhas até já começa a ser clinicamente aceito. Sim, Não há é? Que muito a aquela conversa. substituição, na Sim, América eles falam muito da conversa da substituição de testosterona, não é? certo. Artificial. Não é? Olha, apanha mais sol e faz mais exercício que a testosterona mantém-se mais alta. Não, toma Sim. lá isto e vai seguir para a frente. Mas Ficas com um pronto, homem de 70 anos com os níveis de um adolescente, testosterona do exato, adolescente. exato, exatamente. E claro, isso também tem depois o outro lado da moeda. Neste momento, eu continuo a achar que anti-envelhecimento não conheço nenhum suplemento. Certo. Não há ainda a tal não é? Como é que a fonte da juventude. Sempre que encontramos alguma coisa desse género, depois vai saber e pode ser muito catastrófico alguns dos efeitos. O que sabemos são as boas práticas, não é? Dormir bem, mexer muito, comer limpo, estar com pessoas de quem se gosta, passar muito Certo. tempo com pessoas de quem se gosta. Isso protege realmente do envelhecimento. Okay? Estas 3, 4 coisas que eu falei protegem realmente o envelhecimento. Exato. Mais do que isso, a dieta, desde que seja limpa, parece que qualquer dieta serve, ok? Tem mais o movimento e a socialização tem mais impacto do que a dieta. Começa porque havia aquela história das zonas azuis, mas depois umas comiam umas coisas, outras comiam outras, não tinha nada a ver, Sim. portanto, parece que não é bem por aí, é mais pelo movimento. Mas viviam todas em sítios que tinham que andar muito para ir ver os amigos, tinham todos muitos amigos, e juntavam-se toda a gente muitas vezes, em carne e osso, e parece que isso realmente tem um efeito super protetor. Para além Sim. disso, não estou a ver, são portanto 3 fatores, diria eu, por ordem de prioridade, era a socialização, o exercício e o sono. Certo. Sim, E eu acho depois a que esses dieta. são E depois a sólidos. dieta. Esses são sólidos. Esses 3 são super Sim. sólidos, a dieta também provavelmente, mas qual a dieta correta menos relevante, desde que seja uma dieta equilibrada, o chamado, né? Que tenha os nutrientes todos, não seja muito Sim. processada, não se coma muito. O não comer muito também parece ser protetor, esse fator Sim, sim, e era não isso comer em exatamente que eu ia excesso. identificar. Sim. O déficit calórico Exato, parece ser muito robusto. exatamente. Um, O efeito de não comer demais também sim. parece ser transversal a todas as culturas que de facto estão nessas blue zones. Sim. E Sim, depois o que eu é que acho se que isso é come? mesmo muito O que se importante. come, o que se come parece ser muito menos relevante. Há uns que comem massa, outros comem peixe, todos comem Certo. vegetais. Portanto, Certo. Não, aí, exatamente. Um déficit calórico por volta de 200 calorias, ou seja, vamos imaginar que nós, para mantermos o nosso peso atual, temos que consumir 2000 calorias. Se nós certo. conseguirmos 1800, portanto 200 calorias abaixo, ou até 400 calorias abaixo, Uhum, esse déficit calórico parece ser alguma robustez a aumentar a nossa longevidade, porque o que isto acaba por nos dizer é que o nosso organismo funciona melhor se nós não tivermos excesso de peso. Ou seja, se tivermos uma certo. circunferência da cintura mais pequena, não tivermos Uhum, muita gordura visceral, não termos um índice de massa corporal muito elevado, e obviamente que algumas pessoas agora vão aqui estar a dizer que o índice de massa corporal não é excelente porque não toma em consideração Ok, o a tipo de gordura, peso que é, o tipo exato, de se é peso que é, gordura, se é exato, músculo, exatamente, exatamente. É exato. uma grande limitação, mas para uma população é um bom indicador, ok? É um bom indicador, sim. Para um indivíduo não é um bom indicador, mas para uma população é um bom indicador, ok? Certo.
E há aqui outra vertente que é, vamos imaginar um homem com 1,70 m que pesa 100 kg, Uhum. mas esses 100 kg vamos imaginar que tem uma percentagem de massa gorda de 40%, que Sim, está já longe de ser não está ideal. mal. E temos outro homem com 1,70 m e com o mesmo peso, 100 kg, Uhum. e tem imensa massa muscular. Podemos, se calhar, argumentar que o que tem mais massa muscular é mais saudável. Mas, no entanto, nem um nem o outro Uhum. estão no Estão, sítio estão, certo para aumentarem a sua longevidade. porque é demasiado peso É demasiado para peso, aquela sim, altura, certo. seja que tipo de peso, não é? Exatamente, portanto há sempre essa questão. Porque põe muita carga sobre o organismo de uma maneira ou de outra. Em Exatamente, termos de exatamente. longevidade, claro, não estamos a falar de estética nem de performance, Não, só mas em longevidade, exato. longevidade. Exatamente, exatamente. Isso, é verdade, é verdade. Portanto, aí é Bem importante. observado. E em termos de nutrição também, eu acho que há aqui um ponto que é importante mencionarmos, porque tem saído literatura nesta área, que é precisamente tem a ver com o consumo de fibra. Uhum. A fibra, como nós sabemos, tem um valor bastante importante, não só na diversidade do nosso microbioma, mas tem algo mais importante que é em diminuir o nosso risco de certos cancros, como por exemplo o cancro do cólon, e que tem vindo a aumentar em populações jovens, portanto abaixo dos 55 anos, Uhum. tem havido um aumento significativo na presença deste tipo de cancros, e um dos fatores que parece estar envolvido nisto é a diminuição no consumo de fibra. Como nós hoje em dia sabemos, existem certos tipos de dieta que tentam eliminar a fibra a todos os custos, e isto pode ter efeitos negativos. Que dieta é que tenta eliminar a fibra a todos os Por custos? exemplo, as dietas carnívoras, Ah, existem pessoas que só consomem, por exemplo, sim, carne e pouco mais. mas isso é raro. Penso que eu conheço Sim, alguns indivíduos, mas é em toda a gente que eu conheço uma pessoa que faz isso. mas tens, por exemplo, um consumo diminuído de vegetais, de Isso sim alimentos é um com problema. fibra, tens Isso muitos sim, hidratos de carbono, pronto, exatamente. Era aí que eu queria com conteúdo chegar. baixo. Eu penso que, dizendo a mesma coisa de outra maneira, que eu acho que é mais fácil para as pessoas utilizarem no seu dia a dia, é comer menos comida processada. Sim, Se a pessoa naturalmente não escolher comidas processadas, ou as chamadas ultraprocessadas, UPFs, Ultra Processed Foods, é agora o termo na literatura que se usa, a pessoa naturalmente comerá mais fibra, não é? Porque uhum, se vais comer uma batata em vez de um pacote de batatas fritas, a batata tem pele, não é? Podes até cozer batatas a murro, a batata vai com pele. Podes também tirar a pele, comer batata sem pele e fritar a batata e fica quase igual ao pacote de batatas fritas. Mas mesmo assim, no pacote de batatas fritas há preservativos e outras coisas. Não é preservativos em português que se diz, desculpa. É conservantes, conservantes, exato. que preservativos é outra coisa. Também importante. Que, que não está na batata, não é? E essas coisas, fugir a essas coisas, eu acho mais importante do que adicionar fibra, porque se calhar vamos adicionar uma fibra sintética que traz essas coisas. Sim, Portanto, para ter essa atenção, sem dúvida, a fibra é importante, como são todos os outros nutrientes, porque fazem parte certo. das coisas que nós comemos. Não é? A cenoura tem fibra, se não a cozermos e não lhe tiramos a casca. A fruta tem fibra, se não comemos e não lhe tiramos a casca. Claro que hoje em dia comer frutas e vegetais com casca tem outros problemas, tá, não é? Toda a química sintética que foi utilizada para protegê-la de doenças está na casca, muitas vezes, e também onde está a nutrição. Nós estamos a viver um momento complicado, não é? É Sim, difícil. Mas se tentarmos ao menos não diria regra é muito rígido, mas esta ideia de comer comidas o menos processada possível, eu acho que já colheríamos todos os benefícios, ou quase, sim, tentar adicionar fibras artificialmente à nossa dieta. sim. Isso é bastante útil, porque normalmente quando se fala em nutrição as pessoas pensam muito no consumo de proteína, ter aquelas 1,6 gramas por quilograma. Sim, Fala-se sim. muito nisso, fala-se na quantidade de hidratos de carbono que temos que consumir, reduzir as Uhum, gorduras, uhum. mas depois a fibra é um pouco esquecida nesta equação e Sim, também tem um papel bastante importante. porque a fibra são E hidratos de carbono, a maior parte das sim, vezes. sim, sim. São hidratos de E carbono, mas pronto, a fibra, uma das vantagens da fibra também é que limita os picos glicémicos, ou seja, vamos são imaginar, complexos. sim, e isso pode ser bastante importante. Não se calhar para pessoas saudáveis, mas para populações com algum tipo de desordem metabólica, seja pré-diabetes, onde a pessoa tem resistência à Sim, insulina sim, já sim. alta, e Sim. muita gente.
muita gente na realidade agora começa a ter. Começamos a ter uma sociedade Sim. com mais pessoas que estão ali no limite Uhum. das diabetes. É verdade. E muitos de nós se calhar não sabemos porque não fazemos Não fazemos análises. análises. Portanto, isso também é algo, por acaso, isso é um ponto interessante também para mencionarmos, que é Uhum. uma excelente forma, se calhar, de aumentarmos a nossa longevidade, é fazermos análises de vez em quando, também com Exatamente. caráter Conhecer a preventivo, não é? nossa, conhecer a nossa saúde metabólica Sim, e fazer alguma coisa antes que seja um problema, se virmos algum exato, indicador desse género, não é? exato. No A prevenção estrangeiro, normalmente há, é melhor do que o é, tratamento. exato. E estava a pensar o quão acessível é isso aqui em Portugal. É bastante acessível, é pedir ao Sim, médico de família, olha, quero fazer uma bateria de análise. E normalmente está exato. coberto, não é? Se o médico pedir, tem que ser o médico a pedir, senão a pessoa também pode ir por ela e pagar. Mas aqui em Portugal até pode-se fazer de graça, convencendo o médico que é boa ideia. Sim, sim, E nenhum médico disputará que é boa ideia pois. saber o estado da saúde antes de fazer qualquer coisa. Não é muito da cultura médica, mas é imediatamente reconhecível como uma boa prática por qualquer médico, penso eu. É porque isto dá-nos uma informação mais detalhada sobre de facto como é que nós estamos, porque nós podemos sentir de uma certa forma, mas essa sensação não reflete de facto o que é que pode estar a passar a um nível biológico. Uhum. Obviamente que existe alguma correlação, mas nós podemos sentir-nos bem e pode estar alguma coisa errada, mesmo assim. Certo, certo. Ou, exatamente. No meu caso, por exemplo, tenho que estar sempre com atenção, apesar do meu peso estar dentro não é, do peso recomendado, dentro do índice de massa corporal, mais ou menos. Tenho tendência familiar, por exemplo, para o colesterol de baixa densidade Ok, alto, sempre, não é? ok. Portanto, às vezes tenho que modular a minha dieta no sentido de, ok, se calhar estou com colesterol de baixa densidade. Depois não é claro se é prejudicial, se não é. A literatura Mas há vai escolas mudando, diferentes aí. vai mudando Uhum. conforme, mas se há valores de referência, se calhar não é má ideia manter Sim, exato, exato. mais próximo do valor de Sim, referência. sim, sim, sim. Não sabendo se é bom ou se é mau, desde que não haja impacto também nas alterações, é uma boa ideia. Portanto, uma coisa que me levou, que tive que fazer recentemente, foi parar de comer e aqueles iogurtes gregos que eu comia todos os dias ao pequeno Ok, almoço, aquele iogurte grego, e substituí por uma base de fruta, em vez de fazer uma base de iogurte, uma base de fruta. ok. Tem mais hidratos de carbono, Sim, complexos, tem fibra. exato. Sim. O que é que tu achas? Não sei se já ouviste falar sobre o Brian Johnson, tem aquele projeto que ele é basicamente uma cobaia humana onde testa Não resisti, intervenções. vi o anúncio dele, o documentário dele na Sim, Netflix. sim, Sim, é um anúncio, aquilo disfarçado, mas é um anúncio. O homem é sui generis, não é? Portanto, aquilo é uma dedicação extrema. Ali, ele no fim percebeu mais potente do que aquilo tudo que ele andava a fazer era realmente o sentido de comunidade, pois, não é? Portanto, todos aqueles sacrifícios dele, se lhe trazem significado à vida dele, pá, ainda bem, okay? Ainda bem que ele encontrou alguma coisa depois de ter resolvido o problema do dinheiro, não é? Um senhor que resolveu completamente o problema do dinheiro para ele, para a sim. vida dele, para os filhos dele, nunca vai voltar. Portanto, alguma coisa que lhe dê significado para continuar aqui é este projeto. Agora, aquilo eu penso, não, é extremo. E tal como todos os extremos, não creio ser saudável. Okay? Pois, sim. Essa aí é aquela velha questão da individualidade, que é, Uhum. por exemplo, eu não conseguiria viver dessa forma porque ia ficar demasiado consciente de como é que eu me sinto e depois ia haver Uhum. uma certa hipervigilância que me acaba por não deixar aproveitar o momento. Mas para ele, Mas pelos vistos, a isso é psicologia dele libertador. quer. Isso é libertador para ele. Para ele isso é Para ele é libertador. libertador, exato, exato. Portanto, eu compreendo esse aspecto, sabes? Isso que muitas vezes é o efeito. Ele basicamente fez um outsourcing da disciplina.
não é? O que é a disciplina? A disciplina é nós fazermos uma coisa independentemente das condicionantes momentâneas. Fazemos porque vamos fazer. Tipo, todo o processo de decisão já foi feito antes noutro sítio. Disciplina é Certo. fazer sempre a mesma coisa, à mesma hora, da mesma maneira, porque sim, sem deixar nada meter-se nesse caminho. Ele fez outsourcing disso às máquinas. Portanto, as máquinas dizem eu tenho que comer mais disto, eu como mais disto. As máquinas dizem que eu tenho que comer mais daquilo, eu como mais. Portanto, ele não decide já. Portanto, tem mais espaço para pensar noutras coisas, se calhar. Eu não funcionaria assim. Eu, não, a máquina não manda em mim, não é? Portanto, para mim seria muito mais difícil. Agora, pronto, há muita moda dos wearables, do Whoop, da Oura Não Ring, gosto, não é? Há não muitas dessas gosto. tecnologias Tenho agora. muita resistência a isso, não sei porquê. Esta não sei, isto é para ser analisado em terapia, esta rebeldia. Eu não quero a máquina mandar em mim. Não sei Se calhar é porquê. uma boa preparação para o futuro que vem aí. Habituarmos a que Já estas cá máquinas está, pequenas. já cá está, já cá está. Sim, O telemóvel já tenta mandar em nós, sim, sim. com os pings e com as coisas, não é? Portanto, Sim, sim, isso complica um pouco tudo, não é? Porque outro fator que nós tocámos levemente, mas que também afeta a longevidade sem mínima dúvida, é a nossa saúde mental, a nossa capacidade de lidar com o stress. Conseguir reduzir o stress ao máximo, a vida é incerta e há certos stressores que nós devemos conseguir eliminar, mas devemos tentar eliminar aquilo que não é essencial e necessário. sim, sim. Portanto, além daqueles fatores que eu já referi, e pronto, isto agora já estou a entrar um bocado naquilo que eu dou palestras, que é sobre realmente gestão de stress, é a nossa atitude perante as coisas, não é? Porque as coisas desagradáveis vão sempre acontecer, tal como as coisas agradáveis, e a maneira como encaramos as coisas pode ter um impacto muito grande na nossa fisiologia do stress. Sim. Exatamente, Não é? E, portanto, exatamente. práticas que nos ajudem a cultivar essa equanimidade, seja através da meditação, o estudo do estoicismo, há muitas maneiras, não é? Mas, sim, conseguirmos tamponar o stress da nossa vida é uma maneira de ter maior probabilidade de longevidade, mas de certeza desfrutar mais do momento. Certo, certo. E eu acho que isso é muito importante, especialmente porque vivemos num mundo cheio de objetos que nos tentam captar a atenção. Vivemos agora com já há alguns anos, mas isto está a evoluir rápido, com a inteligência artificial, Sim. onde todos os problemas que nos vêm à cabeça, por vezes usamos esta inteligência artificial para tentar resolver. Ou Ah, seja, estamos a fazer um outsourcing do nosso pensamento crítico. E algumas sem dúvida. pessoas argumentam que isto pode estar a diminuir as nossas capacidades cognitivas. Penso que já há estudos que indicam isso, não Sim, é? E eu sinto um bocado que isso é verdade. Portanto, há uma certa preguiça mental que se vai instalando. Aliás, eu acho que este é o nosso primeiro episódio depois do chat GPT ser libertado ou não? eu acho que já existia, mas já não Ok. lembro qual é que era a versão, se calhar era Sim, mas uma 3.5. versão ainda não Sim, era sim, esta ainda não coisa que é era. agora. Sim, esta está mais Sim, sim, desenvolvida agora, sim. a atual. Sim, 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 sim. Assim, agora, mas é como qualquer ferramenta, não é? Também eu acho, não sei se isto é verdade ou se é mito urbano, e é uma coisa que eu ainda tenho que verificar, para não me esquecer. Também, se calhar, no início, ou pelo menos é possível pensar que no início, quando se inventaram os livros e a O escrita Sócrates não costuma dizer isso. codificada, não sei se isso é verdade, Pois é, o que ok? se Eu já diz, ouvi isso, exato. ainda não fui verificar. Sim, Mas a pessoa pode imaginar que antes tinha que se decorar tudo em canção, todo o conhecimento tinha que ser transmitido em canção, porque é mais fácil de decorar do que uma fala sem melodia. Portanto, toda a oratória, toda a memória coletiva era transmitida, não é? Entre os estudiosos, ou os clérigos, ou o que fosse, em canção, e tinha que manter na memória. A partir do momento em que há livro, já não é preciso saber de cor, olha, está aqui no livro, não é? Portanto, há quem diria que. E não, o que se observou foi realmente o oposto. Com o certo. livro, então, mais tarde ainda, com a imprensa, em que os livros chegavam a mais gente, isso foi um aceleramento, uma aceleração do desenvolvimento cultural e intelectual das massas. Portanto, eu acho que ainda é muito cedo para julgar se o AI vai ser um atrofio. Outro exemplo é as calculadoras, não é? A matemática não deixou de evoluir porque se inventaram as calculadoras. Portanto, eu acho que não é muito cedo. Mas sim, eu sinto alguma preguiça mental, por exemplo, a escrever e-mails.
Não perco tempo a tentar compor um e-mail cuidadoso, não é? Eu digo qual é o Sim, tom que eu quero, a mensagem que eu quero transmitir, e ele escreve o e-mail por mim. Ou aquilo, não sei, não temos pronomes neutros em português. sim. Portanto, a máquina escreve por mim e eu fico muito contente. E escrevo 10 e-mails onde antes escrevia 2, se calhar, não é? Portanto, a Sim, para produtividade produtividade é fantástico. É uma é uma ferramenta coisa doida, que não tem muito é? poder. Portanto, E não comete erros de escrita, pelo menos. Pode ter assim uma escrita que se calhar não é. mas dá para Não sei, personalizar, parece. dá Sim, para podes customizar, personalizar, podes dar instruções, tens a questão do exatamente, prompt engineering. exatamente. Claro, e não, mas Uh, é tudo. Portanto, a diferença é essa, é como é que se utiliza a ferramenta. sim, Não sim, é? Uma faca pode ser usada habilmente por um Sushi Master, ou se for uma pessoa tentar cortar o peixe que não tem experiência nenhuma, retalha o peixe todo, não é? E não faz nada sim, daquilo. E é a mesma faca. sim. Sim, aí, sim, exatamente. Isso é um ponto interessante porque se calhar ainda existem os puristas, não é? Que dizem que nós não devemos utilizar nem um bocadinho estas ferramentas. Tudo o que nós escrevemos, cada palavra, cada letra tem que vir de nós. Eu aí já não concordo tanto. Eu acho que, sim, Também nós não. temos que evoluir com a tecnologia e há várias formas de a usar, como é óbvio. Sim, e depois há também a componente lúdica e hedónica de escrever, não é? Há quem goste de escrever pelo prazer de escrever. Uhum. Essas pessoas vão existir sempre, eu acho. Portanto, Certo. quem escreve porque gosta de escrever, vai escrever. Depois, quando nós lermos, não sei se vamos conseguir distinguir, mas continuo a acreditar que as pessoas vão continuar sempre a escrever por elas, pelo menos algumas pessoas, não, se calhar não a maioria, mas algumas pessoas continuarão a escrever. Se calhar será ainda mais interessante que elas escrevem, justamente por estarem-se a tentar diferenciar do que uma máquina escreve. Exato. Mas e vai ficar tudo muito doido daqui para a frente. Eu acho que vai ser muito interessante ver o que vem para aí. Se calhar o nosso caminho para a longevidade consiste em tornar-nos menos humanos, em acrescentar aqui peças artificiais e se calhar tornarmos em algo diferente do que somos atualmente. Se calhar esta carne não chega sim, eu para. penso que a tendência será essa. A tendência, Sim, para já começar a alterar a própria carne, com a engenharia genética. Não é? exato. Eu acho que há uma intervenção, estavas a falar dessa de aumentar a massa muscular. Eu acho que há uma intervenção dessas que é baseada em mRNA no É sentido possível. em que se põe um RNA mensageiro com, não sei, com tempo de vida limitado, espero eu, ou seja, com alguns fail-safes, com algumas medidas de segurança, mas isso para mim seria bastante viável, ok, põe-se nas células uma produção que já sabemos que só vai acontecer nas células musculares, porque copiamos os elementos regulatórios do genoma humano, que nós conhecemos e testamos e sabemos, não é? E portanto podemos ativar artificialmente mais daquele sinal naquelas Certo. células durante Sim, aquele tempo e depois desliga. Pá, perfeito. E isso, devagarinho, vamos cada vez intervindo mais e a qualquer altura começamos a pôr também silicone, né? Quer dizer, chips, já se põe silicone, mas outra exato. coisa, né? Mas sistemas eletrónicos para melhorar e aumentar, e eu acho que sim, esse é o caminho, eventualmente. Mas estamos Sim, no aí, princípio. aí por acaso é algo que nós devemos abordar num episódio futuro, que é precisamente Sim, o mRNA, as vacinas. mRNA que ok. tem uma promessa gigante, mesmo para Sim, sim. prevenir certos tipos de cancro, mas que infelizmente, devido à corrente mainstream muito influenciada pelo Covid e mesmo o NIH, houve aqui Uhum. cortes brutais neste tipo de investigação que de certeza Sim, que vão porque ter houve consequências. abusos, houve grandes abusos, neste caso do Covid, Sim, houve grandes sim. abusos. Que Portanto, depois acaba por estragar um bocado estraga a a tecnologia e a promessa da tecnologia. investigação legítima. Sim, Exatamente, exatamente. É triste, mas às vezes é assim. O avanço faz com alguns retrocessos. exato, exatamente. Um, então eu acho que nós E abordámos pronto, aqui várias. Diz, Francisco. sim, eu ia dizer que acho que estamos de volta aqui aos episódios, não é? Estamos. Tivemos aqui um grande ato devido a razões profissionais e Exato, pessoais dos dois intervenientes. exato. Mas agora estamos de volta, portanto, quem gosta destas nossas conversas, que clique nos likes e nos subscribes, que ajuda sempre. Mais E alguma digam coisa a se dizer, este áudio está João? melhor que o anterior, Ah, que o outro sim, da Taurina. prometemos. Não, 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 não. Nós prometemos e comprometemos daqui para a Exato, frente a ter sempre um bom áudio, pelo menos. exatamente.
Exatamente. vídeo também. Exato. Exatamente. E prometemos que não somos clones e que vamos continuar aqui com Sim, autenticidade e presença humana. exatamente. Não é deepfake, isto não é deepfake, são duas pessoas Exato, exato. mesmo. Exatamente, exatamente. Bem, acho que tocámos aqui nos pontos centrais. Não sei se queres aqui acrescentar alguma coisa, Francisco, se houve aqui algo que falhámos. Penso que não, penso que cobrimos o que era importante, deixámos a informação que eu creio ser útil para as pessoas e por mim a nossa missão está cumprida. Ótimo, também sinto da mesma forma. Bem, muito obrigado por terem ouvido e verem, não é? Porque nós temos também o formato, temos tanto vídeo como áudio. Obrigado por nos seguirem e podem esperar mais episódios e conteúdos nestas áreas fascinantes que nós cobrimos, como desde a biologia à filosofia, vem aí muito conteúdo. Muito Sem obrigado. dúvida. Até à próxima.